João capítulo 13. Os pés dos discípulos são lavados. Assim, pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo de Deus, em que partiria deste mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante o final da ceia, quando já o diabo incutira no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que deveria trair a Jesus, e sabendo Jesus que o Pai lhe outorgara poder sobre tudo o que existe e que viera de Deus e estava retornando a Deus, levantou-se da mesa, tirou a capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Em seguida, derramou água em uma bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha que estava em sua cintura. Aproximou-se de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais me lavar os pés? Respondeu-lhe Jesus: O que faço agora? Não podes compreender. Todavia o compreenderás mais tarde. Disse-lhe Pedro: Senhor, jamais me lavará os pés? Ao que Jesus lhe advertiu: Se eu não lavar os teus pés, tu não terás parte comigo. Rogou-lhe Simão Pedro: Senhor, lava não somente meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Explicou-lhe Jesus: Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. O seu corpo já está completamente limpo. Vós também estáis limpos, mas nem todos. Pois Jesus sabia quem iria traí-lo, e por isso disse: Nem todos vós estáis limpos. Após haver lavado os pés dos seus discípulos, tornou a vestir sua capa, voltou a sentar-se à mesa e lhes indagou: Compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais mestre e Senhor, e estáis certos, pois eu de fato sou. Dessa maneira, se de vós eu sou Senhor e mestre, e ainda assim vos lavei os pés, igualmente vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos um exemplo para que, como eu vos fiz, também vós o façais. Em verdade vos afirmo que nenhum escravo é maior do que seu senhor, como também nenhum enviado é maior do que aquele que o enviou. Portanto, se vós compreenderdes esse ensinamento e o praticardes, abençoados sereis. Jesus revela seu traidor. Eu não estou falando a respeito de todos vós, pois conheço aqueles que escolhi. Mas é necessário que isso ocorra para que se cumpra a Escritura. Aquele que partilha do meu pão levantou-se contra mim. Eu estou vos revelando esses fatos antes que aconteçam, para que, quando acontecerem, vós possais crer que eu sou. Em verdade vos asseguro: quem receber aquele que eu enviar, estará me recebendo, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Após haver dito essas palavras, perturbou-se Jesus em espírito e declarou: Em verdade vos afirmo que um dentre vós me trairá. Os discípulos olharam uns para os outros, perplexos, sobre a quem ele se referia. Enquanto isso, um deles, o discípulo a quem Jesus amava, estava reclinado ao seu lado. Simão Pedro fez alguns sinais a esse, como querendo dizer: Pergunta quem ele se refere. Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Respondeu-lhe Jesus: É aquele a quem eu der esse pedaço de pão molhado no prato. E tendo molhado o pedaço de pão, deu-o a Judas Iscariotes, filho de Simão. Assim que Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. Então disse-lhe Jesus: O que tens para fazer? Faze-o logo. Todavia, nenhum dos que estavam à mesa entendeu por qual razão Jesus lhe disse isso. Considerando que Judas era responsável pelo dinheiro, alguns pensaram que Jesus havia dito: Compre o necessário para a festa, ou que desse algo aos pobres. Judas, assim que comeu o pedaço de pão, saiu apressadamente, e era noite. Os discípulos devem se amar. Quando ele saiu, Jesus disse: Agora o Filho do Homem é glorificado, e Deus é glorificado nele. Sendo Deus glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e o glorificará muito em breve. Filhinhos, eu ainda permanecerei convosco por pouco tempo. Vós me procurareis, mas como eu disse aos judeus, agora vos digo: para onde eu vou, vós não podeis ir.
Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que dessa mesma maneira tenhais amor uns para com os outros. Através deste testemunho, todos reconhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Pedro nega Jesus por 3 vezes. Simão Pedro pergunta a Jesus: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhe: Para onde eu vou, não podeis seguir-me agora. Entretanto, me seguirás mais tarde. Inquiriu-lhe Pedro: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Pois eu darei a minha vida por ti. Jesus advertiu-o: Darás a tua vida por mim? Em verdade, te afirmo que antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. João capítulo 14. Jesus, o único caminho. Não permitais que o vosso coração se preocupe. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito a vós: Portanto, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos tiver preparado um lugar, virei de novo e vos levarei para mim, a fim de que onde eu estiver, estejais vós também. Vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Indagou-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais e como poderemos conhecer o caminho? Assegurou-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós de fato tivesseis me conhecido, terias conhecido também a meu Pai. E desde agora vós o conheceis e o vistes. Solicitou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso é suficiente para nós. Então Jesus ministrou-lhes: Há tanto tempo estou convosco, e tu não me tens conhecido, Filipe? Aquele que vê a mim, vê o Pai. Como podes dizer: Mostra-nos o Pai? Não credes que estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo em minha própria autoridade, mas o Pai que habita em mim realiza suas obras. Crede-me quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim. Crede-o ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade, vos asseguro que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, pois eu vou para o meu Pai. E assim, seja o que for que vós pedirdes em meu nome, isso eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se vós pedirdes algo em meu nome, eu o farei. Se vós me amais, obedecereis aos meus mandamentos. Jesus promete o Espírito Santo. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro advogado, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, vós o conheceis, porque ele vive convosco e estará dentro de vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais, entretanto vós me vereis, porque eu vivo, e vós da mesma forma vivereis. E naquele dia entendereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e obedece a eles, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Então perguntou-lhe Judas, não Iscariotes: Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Jesus respondeu-lhe: Se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, e meu Pai o amará. E nós viremos até ele e faremos nele nosso lar. Quem não me ama não obedece às minhas palavras, e a palavra que vós está ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. O dom da paz de Cristo. Esse ensinamento vos tenho ministrado enquanto ainda estou presente entre vós. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as verdades e vos fará lembrar de tudo o que eu vos disse. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não permitais que vosso coração se preocupe, nem vos deixeis amedrontar. Vós ouviste o que eu disse? Vou, mas retorno para vós.
Se me amasses, ficarias alegres com o fato de que eu vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Eu vou-lo disse agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, creiais. Eu não vou continuar a falar muito mais convosco, pois o príncipe deste mundo está chegando. Ele não tem direito e nada pode sobre mim. Ainda assim, é vital que o mundo saiba que eu amo o Pai e cumpro as ordens que o Pai me deu. Levantai-vos e partamos daqui. João capítulo 15. A videira verdadeira e seus ramos. Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele retira. E todo que dá fruto, ele limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho transmitido. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Nenhum ramo pode produzir fruto por si mesmo, se não estiver ligado à videira. Vós igualmente não podeis dar fruto por vós mesmos, se não permanecerdes unidos a mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Aquele que permanece em mim, e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim não podeis realizar obra alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Então esses ramos são juntados, lançados ao fogo e queimados. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que desejardes, e vos será concedido. O que glorifica meu Pai é que deis fruto em abundância, e assim sereis verdadeiramente meus discípulos. A alegria dos discípulos. Assim como o Pai me amou, eu da mesma forma vos amei. Permanecei no meu amor. Se obedecerdes aos meus mandamentos, permanecereis no meu amor, exatamente como eu tenho obedecido às ordens do meu Pai, e permaneço em seu amor. Tenho-vos dito essas palavras para que a minha alegria permaneça em vós, e a vossa felicidade seja completa. E o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Não existe maior amor do que este, de alguém dar a própria vida por causa dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se praticais o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz seu senhor. Mas eu vos tenho chamado amigos, pois tudo o que ouvi de meu Pai, eu compartilhei convosco. Não foste vós que me escolhestes, ao contrário, eu vos escolhi a vós e vos designei para irdes e dardes fruto, e fruto que permaneça. Sendo assim, seja o que for que pedides ao meu Pai em meu nome, ele o concederá a vós. Este é o meu mandamento, que vos ameis uns aos outros. O mundo odeia os discípulos. Se o mundo vos odeia, sabei que antes de vós odiou a mim. Se fosseis do mundo, ele vos amaria como se pertencesseis a ele. Entretanto, não sois propriedade do mundo, mas eu vos escolhi e vos libertei do mundo. Por essa razão o mundo vos odeia. Recordai-vos das palavras que eu vos disse. Nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, também vos perseguirão. Se obedeceram a minha palavra, igualmente obedecerão a vossa orientação. Contudo, o mundo vos tratará mal por causa do meu nome, pois eles não conhecem aquele que me enviou. Se eu não tivesse vindo e falado ao mundo, eles não seriam culpados. Mas agora, eles não têm qualquer desculpa pelos pecados que cometeram. Aquele que me odeia, da mesma forma, odeia a meu Pai. Se eu não tivesse realizado entre eles obras que ninguém jamais fez, eles não seriam culpados de pecado. Mas agora eles viram e presenciaram tudo, e mesmo assim odiaram a mim e a meu Pai. Mas isso aconteceu para se cumprir o que está escrito na lei deles. Odiaram-me sem razão. Quando, porém, vier o advogado, que eu enviarei para vós da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. E vós também dareis testemunho, pois estáis comigo desde o princípio.